Me diga uma coisa. É claro que todos nós já lemos vários livros, todos nós já temos uma lista de livros que nós preferimos e outros que nós talvez não tenhamos gostado tanto. Especialmente para o pessoal que já fez faculdade, né? Que já teve experiência com outros tipos de literatura, literatura técnica, inclusive. Então eu faço uma pergunta para vocês: que livros que mais marcaram a vida de vocês? Eu posso dizer especialmente uma autora que eu conheci, mas não foi exatamente na faculdade, foi um pouco antes, mas depois eu cheguei a trabalhar com ela na faculdade e que eu acho que ela me marcou mais até do que os autores filosóficos propriamente dito, né? Dentro da filosofia, é claro que o mais importante para mim foi Michel Onfray, embora eu também possa falar em Mariana Chauí, que foi muito importante para mim, Paulo Giraldelli, que também é muito importante para mim, dos gregos, Diógenes, sem dúvida nenhuma, e Marco Aurélio. Mas existe uma literatura, especialmente, uma autora, que não é exatamente nem no ramo da filosofia. Na verdade, ela é uma psiquiatra, já falecida, né? Ela morreu em 2005, e que marcou muito a minha vida, que é Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross é uma autora que possui vários livros, né? Ela escreveu vários livros. O primeiro delas foi em 1969, que foi, na verdade, foi o grande best-seller dela, né? Sobre a morte e o morrer. Para quem não conhece, Kubler-Ross é a precursora daquilo que nós chamamos hoje de tanatologia, o estudo da morte. Isso porque ela era uma psiquiatra, mas o objeto de investigação dela eram os aspectos psicológicos que envolviam o processo de morrer. Eu tive várias experiências desse tipo, porque como vocês sabem, acredito que a maioria saiba, mas a minha graduação é em enfermagem, eu sou enfermeiro. Então, evidentemente, eu tive experiências de morte também, tive pacientes que morreram. E dentro desses pacientes que morreram, a gente fica sempre se perguntando, porque a gente tem, na verdade, como é que eu posso dizer, muito contato com essa questão da terminalidade da vida. Para a maioria das pessoas, a morte parece uma coisa que está muito distante, a gente não se preocupa realmente com isso. A gente vai tocando a vida, a gente vai levando a vida como se realmente a morte não existisse, mas o pessoal que trabalha na saúde parece que convive diariamente com isso. Então, nesse sentido, eu acho que Elisabeth Kubler-Ross ela foi muito importante para mim, porque ela me ajudou a entender não necessariamente a morte, mas a vida. A perspectiva de Kubler-Ross é fazer com que você entenda a vida para que você possa passar bem pelo processo da morte. Ou aquilo que ela vai dizer, né? Passar bem pela vida para que você possa experienciar o máximo da experiência da morte. Para que a morte não seja um problema para você. Para que você possa, lá no leito de morte, não olhar para trás com pendências, com coisas que você poderia ter vivido ou deixado de viver e não viveu por várias questões. Provavelmente por questões que você não deu importância e quando deveria ter dado, ou em outras situações em que você deu muita importância para coisas que você não deveria ter dado. Porque a gente passa, na verdade, na maior parte do tempo, dando demasiadamente importância para coisas que não deveriam ser dadas importância. E a gente muitas vezes percebe isso lá no leito da morte. A gente olha para trás e um câncer já terminal, a gente se pergunta assim, quem é que vai estar comigo segurando a minha mão quando eu estiver já incapacitada, quando não estiver conseguindo nem tomar banho sozinha, quem vai estar lá segurando a minha mão, me consolando, afagando meus cabelos,
quando tiver já com aquela dor lacinante, que nem a morfina mais dá jeito. Eu posso ter uma pessoa, eu posso ter 10 pessoas, eu posso ter uma pessoa e mesmo assim essa pessoa ser uma técnica de enfermagem paga por home care. Na verdade, você vai estar sozinha. E essa questão da solidão no final da vida é que, na verdade, Elizabeth Kubler-Ross vai se indagar. Porque a gente não precisa passar por isso. E a gente só passa por isso quando deixa uma infinidade de coisas pendentes, quando a gente leva uma vida que poderia ter sido muito melhor. Quando a gente leva uma vida que poderia ter sido mais bem vivenciada, sem remorso, sem coisas que a gente poderia ter aproveitado mais. Então, toda a carreira de Kubler-Ross, ela vai trabalhar com essas questões. E a principal teoria dela é aquela famosa teoria dos 5 aspectos psicológicos que envolvem a morte. Que ela já foi usada em vários campos do saber, mas na verdade, ela foi criada por Kubler-Ross e inicialmente no processo de morrer. Porque imagine bem, os passos são esses. Imagine bem, você começa a passar mal por algum motivo, você vai no médico e você descobre que você está com câncer inoperável, poucas perspectivas de sobrevivência. Então, a primeira coisa que ela vai falar, a primeira etapa, o primeiro estágio é a negação. O cara nega que aquilo seja verdade. Não, mas eu estou tão bem. Como é que eu posso estar com câncer? Como é que eu posso estar morrendo? Isso é mentira. Os exames foram trocados. Isso vai acontecer, isso é muito comum de acontecer. Esse é o primeiro estágio que ela chamou de negação. Depois vem a raiva. A raiva é um outro estágio, que é quando você não nega mais e você começa a dizer assim: que merda, eu estou morrendo. Você começa a dizer assim: puta que pariu, estou morrendo. Então você começa a ter aquele tipo de comportamento em que você briga com todo mundo. Você briga com o mundo, porque na verdade você não aceita uma coisa que está acontecendo com você. E não aceitando uma coisa que acontece com você, você meio que desconta isso em todo mundo. Todo mundo é como se as pessoas e o mundo se tornasse culpado por uma coisa que acontece com você, algo que as pessoas não têm nenhuma relação. Mas você tem que descontar isso em alguém. O outro passo, o outro estágio é a barganha, onde você começa então a negociar uma suposta cura. Geralmente isso é com Deus. Eu prometo, meu Senhor, que eu vou assistir todas as missas se o Senhor me curar. Que eu vou para todos os cultos, que eu vou a Meca se o Senhor me curar. Esse tipo de comportamento, esse aspecto psicológico que envolve a barganha, na verdade, ela tem um fundo de esperança, porque na verdade você já não nega mais, você já passou pelo estágio da raiva, e passando pela raiva você tem já uma ponta de esperança, e essa esperança só será alcançada se e unicamente se você for curado. Mas aí você percebe que mesmo fazendo barganha, você não consegue cura. Você está morrendo. Então você vem para o quarto estágio, a depressão. Você está morrendo. Então você se exila do contato com as pessoas. Você se exila das coisas que você naturalmente gostava de fazer e fazia com muito amor. Porque a vida perdeu sentido para você. Por que eu vou fazer isso? Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Que sentido tem isso? Que sentido tem a vida se tudo aquilo que eu gostava está indo embora?
E finalmente, então, Kubler-Ross percebe que o estágio final dos aspectos que envolvem a morte é a aceitação. É aquele momento único em que você, olhando para trás, você já venceu a raiva, você percebe que não adianta você negar, não adianta você barganhar com Deus, ou barganhar com proctologistas, com oncologistas, com quem quer que seja, porque você vai continuar morrendo. Então você começa a aceitar. A aceitação é o momento em que você começa a ter um pouco mais de resignação e de paz. A aceitação é aquele momento de paz. É aquele momento em que você olha para a pessoa, você segura a mão dela e tenta viver os últimos instantes, os últimos dias, os últimos meses que você tem, sabendo que você já não vai estar mais ali daqui a algum tempo. Tem filmes que mostram isso. Por exemplo, se você observar aquela série La Casa de Papel, o personagem Berlim, ele é um paciente terminal, ele está nessa fase já de aceitação. Ele já não nega mais que tem aquela doença, miopatia de Helmer, que é uma doença fictícia, essa doença não existe. Ele já não nega, ele não tem mais raiva, ele simplesmente aceita. Tanto é que no final ele até se entrega como até uma espécie de redenção. No momento em que ele é executado pela polícia, ele se entrega como uma redenção, como uma forma de você ascender e conseguir glória. A aceitação, na verdade, se confunde com glória, de uma certa forma. Porque você quer, na verdade, fazer com que a sua memória extrapole a própria condição física. Porque eu sei que quando o Breno Lucano morrer, existe algo do Breno Lucano que vai continuar, que vai transcender a corporeidade. Isso tudo é aceitação. O Breno Lucano ele pode sobreviver, por exemplo, nesses vídeos que eu estou gravando. Ele vai sobreviver nos meus textos lá no blog Portal Veritas. Ele vai sobreviver nas coisas que eu escrevi. Mas só lá. Ele será apenas um nome. Mas ainda assim estará lá, estará registrada. É uma forma de você conseguir transcender a morte corporal. Elizabeth Kubler-Ross fez esse trabalho porque ela trabalhava com paciente terminal. E ela passou toda a vida dela trabalhando com paciente terminal. Pacientes com câncer. Lá nos anos 80, com paciente com HIV, com a famosa AIDS na época, né? Naquela época que a AIDS ainda matava, quando ainda não existia uma cura especialmente, e aquilo era chamado ainda de câncer gay. E ela tenta trabalhar então todos esses aspectos que estão envolvidos com esse processo de morrer. E nesse livro sobre a morte e o morrer, ela faz ela tem um capítulo para cada uma dessas fases. E nesse livro também, ela faz meio que um trabalho de antropologia, onde ela começa a fazer várias narrativas a respeito da morte, né? Como é que a morte ela pode ser entendida nas várias culturas. E como cada cultura, cada sociedade vai entender a morte de uma forma diferente. Porque até mesmo essa nossa forma de entender a morte atualmente é uma forma muito ocidental de se ver. Vai no velório, todo mundo chorando, e aí você vai, quando o caixão está descendo, você pega um punhado de terra, joga no caixão. Nos Estados Unidos, por exemplo,
Isso você pode ver, por exemplo, em vários filmes. Depois do funeral, eles vão vai todo mundo para casa da pessoa que morreu, e lá na casa da pessoa eles oferecem comida, bebida, é como se fosse uma confraternização. É uma coisa estranha para nós aqui no Brasil, mas vocês percebem esse tipo de coisa nos filmes. Já vi vários filmes que isso acontece. Então, quer dizer, isso acontece lá. É como se fosse o funeral tivesse uma continuidade na casa da pessoa, na casa dos familiares. Os familiares fazem isso. No Japão tem uma outra forma. Na Índia tem uma outra forma de você entender o fenômeno da morte. E em cada religião, evidentemente, também tem uma forma diferente. Cada religião tem uma forma diferente. É muito comum, por exemplo, entre os cristãos, você fazer o enterro propriamente dito e não cremar. Você sepulta, porque o corpo renasce no final das contas. O cristão espera, na verdade, a ressurreição. Então, aquele corpo ali ele vai ressurgir. Então, ele não pode ser cremado, tem que ter restos mortais. Entre o povo Yorubá, por exemplo, eles têm um ritual, né, o pessoal do Candomblé, eles têm um ritual que eles chamam de ritual do Axexê, onde a alma ela é conduzida ou reconduzida ao céu, que eles chamam de Orum. Tem todo um ritual para fazer isso. Onde a roupa de santo, então, ela é descartada, as guias, né, de cada orixá, nada disso fica. Tudo isso tem que ser descartado no mar ou na cachoeira, onde quer que seja. Para que, então, a pessoa que morreu possa ser encaminhada ao Orum, ao céu, né? Então, cada cultura, cada religião, cada região topográfica, com suas características etnográficas próprias, possui uma determinada maneira de entender a morte. E Elizabeth Kubler-Ross fala um pouco disso nesse livro. E aqui agora no final desse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês entendem a questão da morte? Como é que vocês... Antes de terminar, eu lembrei de uma época que eu dava aula. Eu fiz uma dinâmica com meus alunos, que foi da seguinte forma. Pegue um pedaço de papel, faça 4 tirinhas. 4 pedaços de papel, né? 4 tirinhas. Na primeira tirinha, você escreve o lugar que você gosta. Dobra, coloca do lado. Pega uma outra tirinha de papel, escreve uma pessoa que você ama. Dobra e coloca do lado. Desse papel, coloca uma comida que você gosta. Dobra, coloca do lado. No quarto lugar, na quarta tirinha, escreva uma música que você gosta. Dobra, coloca do lado. Agora você imagina que a sua vida vai prosseguindo e até que surge uma situação em que você tem que se desfazer de uma dessas coisas, de uma dessas 4 coisas. Escolha uma dessas 4 coisas, pega essa tirinha de papel e joga no lixo. Aquilo dali você nunca mais vai ter. Sua vida continua. Então surge uma outra situação que você é obrigado a escolher. Agora não são mais 4, são 3 coisas. Você escolhe uma dessas 3 coisas, você vai rasgar aquilo e joga no lixo. Você nunca mais vai ter aquilo. Sobraram apenas 2 coisas. Sua vida prossegue. Surge uma outra situação em que você finalmente é obrigado a escolher entre uma das 2. Pega aquilo, rasga e joga no lixo também. E no final, só vai sobrar um, você vai rasgar aquilo também. Essa que é a questão da morte. Essa que é a perspectiva da morte. Você nunca mais vai ver as pessoas que você ama, nunca mais estará nos lugares que você ama, nunca mais escutará as músicas que você ama.
nunca mais apreciará o sabor das coisas que você gosta. Isso é a morte. É um contínuo desprender de todas essas coisas. Me diga agora você, aqui no final do vídeo, o que você achou dessa dinâmica. Como é que você se sentiu tendo que se desprender de cada uma dessas 4 coisas? Diga aqui embaixo, que eu quero realmente muito saber o que vocês sentiram. Siga então nosso canal no Facebook, Portal Veritas. Siga nosso canal aqui no YouTube. E a gente se vê por aí. Até a próxima.